Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Agora, com o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix, da Dalcauto Center e também do meu amigo Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar com o líder da bancada do PT na Câmara Federal, o deputado Ciba Machado, do Acre. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Muniz. Tudo bem? Obrigado, tudo bem, graças a Deus. Dizem que a bunda não prejudica, né? Nós estivemos aqui na TV Rio Branco, não neste programa, mas no Bom Dia Rio Branco, na sexta-feira, falamos sobre vários assuntos, entre os quais o que a gente começa a falar agora, sobre a PEC 395, que para alguns significa o início da privatização do ensino público federal, né, no terceiro grau, das universidades. Para outros, significa um avanço. Eu quero a sua opinião sobre isso. Ah, sim. Não, a PEC 395, ela é, digamos, a 13ª lei das 12 que eu já estou trabalhando na Câmara desde 2011, quando eu entrei no meu primeiro mandato. Então, eu trabalho o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que mexe em 12 leis infraconstitucionais, 11 e uma emenda constitucional que já foi promulgada, que é a 85, e agora esta 395 vem concluindo tudo isso. Então, quando alguns dizem, você está privatizando a universidade, é que para fazer inovação, essa palavra inovação, você tem que botar a empresa e a universidade uma do lado da outra. Claro. A inovação é para quê? Para a empresa. É para fazer um copo, fazer um computador, uma caneta, um celular, inventar um remédio, essas coisas. Isso é a inovação. Então, a inovação tem que ter um interesse da empresa. Um pesquisador que dizia, eu inventei uma vacina, porém ela não vai ser usada por ninguém, morreu ali, acabou. Né? Ela, para ir ao mercado, virar um produto e andar, a empresa tem que ter interesse no assunto. Isso. Aí o que acontece? Nesta fase, quando é para virar um produto, é preciso você ter o pesquisador formado, mas depois o profissional que vai produzir aquele produto. Né? Vamos imaginar que a gente invente aqui uma vacina para curar o câncer, por exemplo. Então, depois que virar isso, você vai ter que profissionais para produzir esta vacina. Então, nesta fase, as empresas precisam formar seus quadros, melhorar os seus trabalhadores. Porque nem sempre o que é oferecido em determinado momento pela universidade atende a necessidade de determinadas empresas. Porque é um curso muito amplo, o chamado curso Estrito Santos é muito amplo. Você tem algumas profissões mais focadas, médico, então dentro da medicina escolhe uma área. Isso. Mas mesmo assim, depois da graduação, você tem que definir uma área de atuação. Né? Eu sou geógrafo, você vai olhar para a geografia, tem geografia econômica, geografia de tanto tipo. Então depois eu defini dentro da geografia uma área mais específica para trabalhar, que é a área agrária. Então isso é muito, a profissionalização vem depois da graduação. Daí é que vem a especialização, que eles chamam de curso lato sensu, vem o mestrado e vem o doutorado. Para isso, a carreira de ensino público no Brasil, ninguém está mexendo com isso. Então, esse medo de privatizar, isso não está posto, não está colocado. Mas se a empresa não vier para dentro da universidade, para se qualificar também lá dentro, não anda. E aí nós temos o quê? Essas empresas vão ter que buscar serviço fora do Brasil. Então, se olhar para a USP ali, o conjunto de empresas, o Parque Industrial de São Paulo, precisa disso toda hora. Se você vai para o Rio de Janeiro, a COP, são 120 laboratórios na Ilha do Fundão, que é só para serviço para Petrobras, para a Embraer, para todo esse povo. Você vai para a Embrapa, é a empresa pública trabalhando para a agropecuária. Você vai para o ITA, é inteligência do serviço público voltado à área espacial, foguete, satélite e tudo mais. Então, quando você olha para tudo isso, as indústrias de automóvel, toda hora quer um combustível novo, uma peça nova, um negócio assim. Então, elas vão para dentro da universidade, que é quem tem gente formada, quem tem laboratório e tudo mais. Não é ainda o caso do Acre, nós queremos chegar lá. Então, a USP já está fazendo isso, a Federal do Rio de Janeiro já está fazendo, a Federal de Minas Gerais já está fazendo, no Nordeste tem 5 que faz isso, no Sul tem várias. E aí, como não tem uma lei que diz que, olha, a forma que é para fazer é essa, aí o Ministério Público está indo para cima delas agora, dizendo que vocês não podem fazer. Então, quando chegou a PEC 395, eu disse, agora sim vai resolver o nosso problema. Mas alguns entenderam, mas você vai botar a empresa aqui dentro da universidade? Isso significa também mais investimento nas universidades. Né? Pronto, agora é o outro ponto, porque ao pagar esse serviço, mas o estudante vai pagar, se não é um curso aberto para a comunidade, é um curso para aquela empresa, né? Direcionado. Então, a empresa tem que pagar, na minha opinião, tem que pagar. Ela tem dinheiro, tem que pagar. E o que a universidade vai fazer com esse dinheiro? Bom, esse é um problema da universidade.
universidade. Já tem estrutura. Já tem estrutura. O que nós precisamos é de mais sala de aula, melhorar. Você viu o que o Minoro fez aqui na UFAC? Tem ar-condicionado em todas as salas. Tem agora a estrutura da universidade é outra coisa. Aliás, que me perdoe os antecessores, mas o Minoro está mostrando que é possível fazer com pouco dinheiro. Eu deixo eu dar uma mãozinha mais para ele também. A gente tem procurado ajudar, mas tá bonito, você viu lá? Com certeza. Agora até capivara apareceu por lá, tá tudo, aqueles lagos, tudo show de bola. Bonito. Pois é isso. Então, enfim, tá superando a PEC tem esse propósito. Eu respeito as opiniões diferenciadas, mas eu acredito que hoje, no seminário que nós fizemos na Assembleia Legislativa, quero agradecer aqui o deputado Jonas, que fez, Chaga Romão, que estava lá, Heber Machado e outros, então que a gente debateu e o pessoal apresentou alguns pontos que eu acredito que eu vou levar sim para Brasília e quero aperfeiçoar. Que é quando ele diz lá bem claro, se amarre direitinho na lei, que não fique parecendo nem de longe que a pessoa que for fazer esse curso, a empresa paga e depois a universidade quer cobrar também. Isso eu estou levando todas as contribuições e eu acredito que agora enriquece ainda mais o texto da lei. Aliás, esse final de semana foi bastante produtivo aqui, né? Anteontem, uma proposta do senador Jorge Viana para debater. Aliás, ontem, anteontem, a gente está falando da semana passada, debater os apagões. Na sexta-feira, esse debate sobre a PEC. Simultaneamente, tinha um outro debate sobre uma outra PEC, sobre a questão dos imigrantes. Enfim, um final de semana bastante movimentado. Né? Significa que a bancada está trabalhando, né, porque deputado? A bancada está trazendo temas nacionais, envolvendo aqui também, e o Acre participando, e com grandes contribuições. Né? Eu, particularmente, saí do seminário que eu participei com muitas ideias, que eu agradeci muito. Isso é legal. O deputado, há alguns dias o PMDB apresentou uma proposta, uma pauta econômica que pode ser usada ou não pela presidente Dilma. O PT já havia apresentado também algo nesse sentido. A bancada do partido, falei do partido, e agora a bancada também apresenta uma pauta econômica, a bancada que é liderada pelo senhor. Vamos falar sobre essa proposta apresentada pela bancada, vai ser apresentada pela bancada. Perfeito. Então, olhando assim, o que foi o governo Lula nos seus 2 mandatos, uma linha de crescimento muito forte do Brasil, do mundo e tudo mais, a economia crescendo, distribuição de renda para os pobres, Bolsa Família, Pronaf, Universidade, ProUni, tudo que você imaginar. Então, foi um boom de crescimento. Milhões de brasileiros que saíram da linha de miséria e avançou. Aí, quando chega 2008, estourou a crise mundial. Aí você vê a situação da Europa, como Espanha, Grécia, todo mundo em turbulência, a economia americana caiu e foi uma confusão. Então o Brasil, que tinha grandes parceiros comerciais lá fora, pararam de comprar no Brasil. Então o Brasil veio receber China, por exemplo, que comprava minério de ferro, um monte de coisa. Aí parou de comprar, então o Brasil começa a ter o problema da crise atrasado do que foi a Europa e os Estados Unidos. Então isso nos pega com maior vigor no 2013 para o 2014. Foi aonde a presidenta Dilma mandou fazer o quê? Tirar imposto dos principais produtos para salvar a indústria brasileira. Então, isso teve um custo muito alto para o Brasil. E ainda assim, a crise lá fora ainda não terminou. Teve um problema de que, mesmo com a desoneração fiscal para salvar essas empresas, não foi suficiente para gerar novos empregos. Então, criou esse tumulto todo. Então, fechamos o 2014 tendo que falar de reajuste fiscal. Então, como é que resolve agora? Tem que fazer reajuste, tem que cortar na carne e tudo mais. Então, nós passamos o 2015 falando em reajuste, o Muniz. E aí ficou a nossa bancada dizendo, mas para além do reajuste, o que nós vamos fazer? Tem reajuste, tá bom, mas tem que fazer outra coisa para a gente falar do que vai crescer de novo. Quando é que o Brasil vai crescer de novo? Então, nós levantamos esse documento no mês de maio, levamos ao Congresso do PT lá na Bahia, apresentamos, o documento foi aceito, mas não foi nem discutido, o pessoal passou desapercebido. Em agosto, o Renan Calheiros, presidente do Senado, lançou aquela pauta Brasil dele lá e tal. E, na sequência, agora o PMDB na verdade, não é nem o PMDB da Câmara, é a fundação como é que chama? Tem uma fundação, cada partido tem essa fundação, eu não sei o nome da deles. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Criou este documento que não é da executiva do partido, não é da estrutura do partido, é da fundação. Também, mas do PT é da... É Perseu Abramo, nossa. Isso. Aí a Perseu Abramo, nossa, por exemplo, lançou um documento também, mas a nossa bancada apresentou o que eu considerei a mais robusta em proposituras de arrecadação financeira. Então, nós temos várias propostas para novos tributos no Brasil
e temos propostas de arrecadação não tributárias. Essa é a vantagem. Por exemplo, eu vou citar o exemplo. Estamos falando de CPMF. Nós estamos falando na nossa bancada também de CPMF, mas estamos falando de uma nova tabela do imposto de renda. Então, na nossa conta, além de ficar mais justo o imposto de renda no Brasil, ela aumenta a base de arrecadação. Por quê? Porque hoje você tem uma margem de isenção de R$ 1.900 a quem não paga imposto de renda. Na segunda faixa já vai para 7%. A terceira faixa já vai para 15%. E na sequência para 27,5%. Mas essa faixa de 27,5% pega de sola a classe média e poupa os mais ricos do país. Que quem ganha 100, 200 mil reais por mês, e para quem ganha 10 mil reais por mês, é muito diferente eu pagar 27,5%. Então, nós estamos propondo 8 faixas de arrecadação do imposto de renda, tirando a base de isenção de R$ 1.900 para R$ 3.300, aí você pega a massa salariada do trabalhador, todo mundo mais gente, né? Tira a primeira faixa de 7,5%, derruba para 5%, aí um pouco da chamada classe média B, fica contemplada, porque diminui 2,5% deles, e aí nós vamos criando outras faixas até colocar o seguinte, um salário de um deputado, por exemplo, o meu salário, que hoje eu pago 27,5% de imposto de renda, vai para 30%. Aí para quem ganha de 100 mil reais para frente, nós estamos colocando uma faixa de 40%. Para compensar lá embaixo. Para compensar lá embaixo. Então, o imposto de renda é isso. Pode contemplar mais gente e aumentar a arrecadação. Pronto, aí aumenta porque na conta básica nós estamos contratando agora o IPEA para nos assessorar, vou assinar o convênio na próxima semana, o IPEA vai fazer toda essa base de cálculo, mas numa prévia que eles já fizeram lá, aumenta em mais 70 bilhões se for aprovada a nossa proposta. E a chance de combater também a sonegação é real. Se passar a CPMF, que mesmo que ela passe mais barato, ela tem essa qualidade de ajudar na fiscalização. Não tem como sonegar, né? É automático? É automático. E o que é que o partido em si diz? Porque a pauta de vocês é um pouco diferente da pauta do partido. Exatamente. Né? Aliás, o partido em si, ele apresenta duras críticas ao ministro Joaquim Levy. Né? Não, porque... Como é que está a bancada nesse sentido em relação ao ministro? Neste caso, como são instâncias do partido, algumas instâncias têm determinadas liberdades também para pensar até um pouco diferente. Né? Então, a regra do PT foi uma crítica maior outra ao mais técnico, menos política, né? Mas a nossa bancada saiu dessa crítica pura e simples e não, vamos fazer proposta de receitas. E aí, neste caso, o diretório reuniu agora esses dias, essa semana, e eu fiz a leitura dessas propostas e foi aceito por unanimidade as ideias da bancada. Então, o PT já incorporou. Aí o IPEA já está estudando as nossas ideias, próxima semana já vai nos dar um parecer dizendo o que concorda, o que não concorda, e daí para frente fazer uma assessoria para a gente. E aí nós estamos agora querendo acertar com os líderes de todos os partidos do Congresso, quem topar assinar conosco, subscrever e transformar isso em projeto de lei. E aí os projetos de lei para poder dar vazão. O próprio presidente da Casa, Eduardo Cunha, topa fazer uma comissão especial geral para tratar deste pacote de leis e botar para andar. O Lula já se posicionou publicamente sobre esses assuntos. Internamente, ele participou dos debates? Em alguns momentos. Do partido e da bancada? Não, em alguns momentos. Por exemplo, nessa do diretório, ele participou conosco, e teve uma outra que a gente teve uma reunião rápida em Brasília, com a coordenação da bancada, nós expusemos isso para ele, e os principais ministros da assessoria política e econômica da Dilma já passamos para todos eles também. O senhor acredita, deputado, que vamos fechar 2016 de forma mais positiva que 2015? Dizem que 2015 foi um ano perdido, né? Eu acredito. Foi ruim, um ano que não foi legal, Mas à medida em que a gente tira a especulação do jogo, porque tem muita especulação de novo, aí cria um terror para dizer que a Bolsa vai subir, o dólar vai subir, essas coisas. Então, se você tira a linha do terror, a economia está, só por isso nós já vamos ter um enxugamento. Quando a gente falar de receita, que uma é essa história da dívida ativa, nós estamos reunindo com os governadores, pretendemos uma reunião em Brasília, para dizer, a dívida que os estados têm para receber, os municípios e a União, que dá mais de 2 trilhões de reais, a gente propôs em lei que um banco compre isso, vamos dizer assim, de 2 trilhões, se arrecadar 10% disso, nós estamos falando de 200 bilhões de reais. Então, se isso acontece,
nós temos uma fonte de dinheiro praticamente de graça para arrecadar, sem custo nenhum, sem imposto, sem nada. Então, tudo isso são coisas, o repatriamento, que é uma coisa que está acontecendo agora, eu acho que houve um mal-estar desnecessário para tratar do repatriamento, são mais 400 bilhões de dólares que estão lá no exterior, que pode voltar para o país, então é só pegar onde está o dinheiro mais fácil de trazer, e o Brasil pode entrar assim em 2016 com o pé muito mais firme do que foi agora. Deputado, para encerrar a nossa entrevista, nós temos aí um quadro jamais visto na nossa economia. Os indicadores econômicos não são nada favoráveis, né? Final do ano chegando, e a gente vê a presidente Dilma tentando salvar a própria pele, do outro lado o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do mesmo jeito. São várias as denúncias, mas tem duas denúncias graves contra a presidente e duas contra o Eduardo Cunha. Contra a presidente, tem aquela questão lá da Justiça Eleitoral, do STJ, está lá, foi reaberto. E tem também as chamadas pedaladas fiscais, do TCU. Eduardo Cunha responde agora uma denúncia sobre remessa ilegal ao exterior, sonegação fiscal, e querem enquadrá-lo também com relação à falta de decoro parlamentar. O senhor acha que os dois se salvam ou vão acabar morrendo afogados os dois? Porque, na verdade, são duas coisas completamente distintas, né? O que está sendo acusado o presidente da Câmara é de um tipo de coisa, a Dilma é completamente diferente. A Dilma não cometeu crime nenhum, porque quando fala de pedalada fiscal parece que é coisa do outro mundo. Pedalada é porque durante o ano você tem um chamado fluxo de caixa. Tem um mês que eu arrecado mais, tem um mês que eu arrecado menos. Só que a despesa é a mesma. Então a Dilma tinha que pagar Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, os programas sociais dela. Então tem mês que faltava dinheiro. Então o que ela dizia? Caixa Econômica, paga aí para mim que depois eu te devolvo. Então, no mês seguinte, devolvi. E assim por diante, fechar o ano dessa forma. Eles estão dizendo que isso é ilegal. Só é ilegal porque não está na lei muito clara e o Senado nunca regularizou, que não é nem a Câmara que regulariza, é o Senado que nunca regularizou. E aí, a maioria dos governadores, se você for atrás, fizeram isso. Muitos prefeitos, eu acho que pelo menos das capitais, fizeram. Então, isso não é um crime, não está posto. Então, querer caçar o mandato da presidente por causa disso, porque pagou em dia o dinheiro dos pobres do Brasil, aí, sinceramente, isso é golpe, nós vamos continuar denunciando que é um golpe que o senhor Aécio Neves e o PSDB querem praticar no Brasil, nós não vamos permitir. No caso do Eduardo Cunha, estão acusando ele de ilícitos. Aí é outra discussão e que o Conselho de Ética, na minha opinião, vai tratar isso com muito cuidado. Né? O senhor aposta na queda dele? Não, eu entendo o seguinte, sair da presidência é um ato que é ele que decide. Agora, ele já disse que não sai. A questão do Conselho de Ética... Ele só faltou dizer o seguinte, daqui não sai, ele diz assim, mas daqui ninguém me tira. Ele só diz assim, daqui eu não saio. Agora, o Conselho de Ética, aí é uma decisão do Conselho de Ética, que se julgar pelo encerramento do mandato, quem vai decidir no final das contas é o plenário. E aí, é claro que se o plenário decidir dessa forma, vai mexer com tudo. Mas diante de tudo que está acontecendo, o senhor acha que pode se pronunciar? Ele tem como escapar? Primeiro, ele vai ser julgado pelo Conselho de Ética, né? O senhor acha que vão resolver lá ou vão lá para o plenário? Se for de absolvição, acabou. Isso. Se for de condenação, aí é o plenário. Mas pela composição do Conselho de Ética e pela gravidade do crime, o senhor acha que ele escapa lá? Não, tradicionalmente eu vejo que o Conselho de Ética fica assim, dependendo do tamanho do caso, plenário. É a pressão de fora que vai e tal. Então, eu fui presidente do Conselho de Ética do Senado naquela época lá, ver como é que a pressão funciona. Mas eu digo para todo mundo, está lá os companheiros do partido, nós temos um companheiro nosso aqui, como o Léo de Brito, que é do Conselho de Ética, todos eles estão muito tranquilos, estão muito seguros, vão pegar os documentos, vão estudar. O PT orientaria votar pela cassação? Não, eu acho complicado o partido orientar, porque quem está lá dentro, se for uma coisa, eu estou lá dentro, eu tenho que estudar a peça da acusação. Se for para mim votar conforme a orientação, eu não preciso ler nada. Mas eu percebo que parece que o PT está a fim de livrar Eduardo Cunha para também livrar a Dilma, não? Não tem nada disso, não. A questão da presidenta Dilma, volto a dizer, é um fato político, os tucanos querem caçar o mandato dela e eu chamo isso de golpe, nós chamamos de golpe, vamos enfrentar. No caso dele, tem uma denúncia de outra natureza, com outro perfil, e que o Ministério Público da Suíça está dizendo que tem documentos comprobatórios. Então, o Conselho trata sobre isso. Para encerrar, deputado, quem sobreviver vai ter que participar de uma agenda positiva para o Brasil, né? Quem ficar de pé, né, depois dessa avalanche toda, né? Não, eu acho que do ponto de vista dessa tentativa de golpe, isso não está exaurido. Acho que os tucanos entendem que até eles mesmos que essa é a quarta tentativa de golpe que eles tentam, seguida... Não, acho que a sorte da Dilma está aí, justamente aí, porque o PSDB, que é o maior partido de oposição, o PMDB é e não é, né?
Não interessa o impeachment, interessa a cassação lá pelo por isso que fizeram várias ao PMDB interessa o impeachment e não a cassação. Olha, já estão dizendo que a próxima bandeira deles é não deixar ter sessão mais do Congresso para não aprovar a contabilidade de 2015 para poder justificar a contradição com a lei de responsabilidade fiscal. Então, cada dia uma novidade, mas a gente está preparado. Muito obrigado. Couro grosso. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. Valeu, Muniz. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais boas entrevistas para você. Tá? Registrando aqui a presença aqui no plenário do Dr. Eugênio e também o meu amigo Ed Celular. Dr. Eugênio, conhecido de todo mundo. O Ed Celular também um comerciante bem sucedido, que está rindo à toa aí com a possibilidade já da inauguração do Shopping Popular. Amanhã tem mais programa. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus. Valeu.